amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa, oitava da Páscoa. E, como gostava de chamar João Paulo II, domingo da Divina Misericórdia, nós continuamos a aprofundar o Evangelho celebrado para em seguida ser vivido. Estamos na parte segunda da missa, a segunda mesa, que é a mesa do pão. A todos vocês que nos acompanham pela Rede Vida de Televisão, o nosso bom dia, o nosso muito obrigado, nosso Deus os abençoe. Como todos sabem, este programa, embora de cunho bíblico, ele tem uma finalidade catequética. Inclusive, padre, andando aqui na cidade de São Paulo e também nas assembleias vocacionais pelo interior do estado, ouvimos bons comentários acerca do nosso programa. Muitos fiéis leigos têm acompanhado este momento, bem como padres, e como este parêntese aberto para falar do Evangelho celebrado tem feito bem a tantas pessoas e mais, a tantas comunidades eclesiais. E eu espero a certos padres também, ou a diversos padres, né, que são os celebrantes principais e que, como diz a Igreja, agem na pessoa de Cristo. É o Cristo sacramentalmente que está ali. Interessante que alguns padres da Igreja antiga, agora não me lembro se eram gregos ou latinos, orientais ou ocidentais, teciam uma certa analogia entre a consagração, a transubstanciação e o sacramento da ordem. Na consagração, o pão deixa de ser pão e passa a ser o corpo de Cristo. A mesma coisa se passa com o vinho. É a nossa fé eucarística. Na ordenação, nós nos revestimos sacramentalmente do Cristo pastor. De tal maneira que, se alguém numa assembleia perguntasse onde está o Cristo que nos fala, que nos adverte, que nos ensina, que nos esclarece, que nos amoesta, eu diria com toda humildade, está aqui. Porque ele me revestiu dele sacramentalmente. A diferença entre as duas sacramentalidades está no seguinte: eu não deixo de ser eu, embora represente a pessoa do Cristo. Continuo sendo eu, com a minha história, com as minhas virtudes, com os meus pecados. E na consagração o pão deixa de ser pão. Aí está a diferença entre uma e outra. Mas agora nós gostaríamos de entrar nas anáforas, também conhecidas como orações eucarísticas. Padre, inicialmente eu quereria já fazer uma primeira pergunta, haja vista que o senhor começou a falar do padre. Já que vamos falar sobre a oração ou as orações eucarísticas, todos sabem que temos algumas no missal romano. Quem pode fazê-la? O padre, o diácono e o bispo, ou somente o padre e o bispo? E por que só o padre e o bispo, isto é, o sacerdote, deve fazê-la? E se existe alguma diferença entre a oração eucarística ou as orações eucarísticas e as orações que todos os dias nós
devotamos a Deus. Ali estamos numa sagrada liturgia que é o cume da igreja. Numa oração da manhã ou da noite, nós estamos sozinhos e é devoção nossa. Não há que confundir uma coisa com outra. A oração eucarística faz parte e é missão daquele que representa o Cristo pastor, daquele que representa o Cristo presidente, o Cristo que preside ali naquele momento, por causa do sacramento da ordem que o revestiu do Cristo pastor, e guia, e mestre, e presidente. O leigo não tem essa função. Ele não age na pessoa do Cristo pastor, ele age em própria pessoa. É claro, ele pode ser guiado por Deus, conduzido pelo Espírito de Deus, ele pode ser muito mais virtuoso e santo do que eu, ele pode ser mais agradável a Deus do que eu, mas ele não tem a missão que eu tenho, que é de trazer sacramentalmente para a comunidade. Esse seria o seu aspecto misterioso e muitas vezes esquecido, a presença do Cristo pastor. Agora, por outro lado, ele tem outras missões que eu não tenho. Por exemplo, eu posso andar à vontade pelos hospitais e bater nos quartos que eu quero? Não. Eu seria barrado no primeiro. Quem é você? Quem o chamou aqui? O que você faz? Eu não sou médico. Eu posso andar pelo Ministério Público à vontade? Não. Não sou servidor do Ministério Público. Eu posso andar pelas universidades também à vontade como padre? Não. Ali está a função do leigo. Ali está a trincheira. Ele é o primeiro, ou melhor, o último ramal do cristianismo, onde nem eu, nem você podemos normalmente entrar, e está o leigo, cuja missão é a consagração das coisas terrestres a Deus, do mundo a Deus. Ali a função dele não é função nossa. Ou seja, o leigo é chamado a ir onde certamente os padres não conseguem chegar. Mas ou não podem ir. Não podem ir. Mas em se tratando do mistério eucarístico, então isto significa dizer que numa celebração litúrgica há coisas que competem estritamente ao padre e há coisas que não são de competência do leigo. Por exemplo, as duas primeiras leituras dominicais podem ser lidas por um leigo e até por uma leiga, um leitor e uma leitora, mas o Evangelho não. Na oração eucarística, nada deve ser pronunciado pelos leigos, muito menos, e eu conheço pessoas que fazem, consagrarem junto com o padre. Isto não tem significado nenhum. A grande missão do leigo na oração eucarística é ouvir atentamente a prece, aceitar a prece que vai sendo dita com vagar e com solenidade, pelo menos é assim que deveria ser, e no final responder o seu famoso amém. É uma palavra curtinha, mas a nossa liturgia é parca em gestos e palavras. Amém. Isto é, estou de acordo, quero, aceito tudo aquilo que foi rezado e que foi suplicado. Este amém famoso é no final da oração eucarística. Aqui na Igreja do Brasil, padre, sobretudo, nós temos o hábito, de nos guiar por alguns panfletos e livros outros que, após cada parágrafo, cada perícope da anáfora eucarística que o padre recita,
tem-se uma resposta de cunho leigo. Exemplo, o padre suplica pelas oblatas, pelas oferendas. E aí todos dizem, mandai o Espírito Santo. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. O padre suplica pela igreja, lembrai, aí fala do Papa e do Bispo. E, consequentemente, o povo responde, lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. O padre pede pelos fiéis defuntos. O povo conclama, lembrais, ó Senhor, dos vossos filhos. Estas respostas, elas de fato existem, inclusive no rito em latim? Não, elas não existem no missal romano, elas não existem em latim e não existe, a que eu saiba, em nenhum outro país do mundo, exceto a não ser o Brasil. E por que elas existem no Brasil? Sabe, nos anos 70 e 80 se vivia uma verdadeira febre religiosa e às vezes mal organizada ou mal vivida, que queria introduzir sempre mais o leigo no coração da prece eucarística. Eu tenho a impressão, não estou certo, mas tenho a impressão que esse agora vai ser um contencioso dos novos tradutores, das novas edições, com relação à Santa Sé. Porque países como os Estados Unidos tiveram que modificar coisas desse tipo aí. Tá certo? Vamos fazer o intervalo e voltamos. Estamos de volta à nossa segunda parte. Eu não sei se... Nós falávamos, padre, sobre o porquê o Brasil é o único país que contém nas anáforas eucarísticas aquela resposta de cunho leigo, popular, e o senhor nos dizia que muito provavelmente esse é um obstáculo que os próximos tradutores teriam que rever. Aconteceu mesmo nos Estados Unidos? Aconteceu. Havia mudanças, houve mudanças na tradução do credo, houve mudanças no Senhor esteja convosco, que era mais ou menos semelhante a nosso e voltou ao antigo, e com o teu espírito também. Eu acho mais bonita essa, porque o Senhor esteja convosco, eu saúdo o povo, e o povo me saúda também, e contigo também. Atualmente a gente fala, ele está no meio de nós. Pois né? mas isso aí, aí eu fico de fora. Estão vendo? Mas subentende-se que o eu do presbítero está dentro de todo que é o nós, né? Aí seria forçar demais, uma resposta desesperada. Bem, padre, talvez essa coisa de dar ao leigo um momento de falar na oração eucarística não seria uma espécie de seguir à risca aquilo que a Sacrosanto Concílio nos adverte de que o fiel leigo na liturgia e também na liturgia eucarística deve ter uma participação cônscia, plena, livre, total. Deixar o leigo falar não seria sinônimo disso? Não, isto não significa falar constantemente ou não parar de falar de maneira nenhuma. Eu conhecia a missa antiga, eu quantas vezes a ajudei e assisti. Naquele tempo não se falava em participar, falava-se em assistir. Nós não fazíamos nada, nós aí sim não tínhamos papel algum, ninguém respondia coisa alguma, o padre falava em voz baixa, isso no seminário, hein? Só para seminaristas. O padre rezava o cano em voz baixa, só o coroinha, aquele que estava perto, respondia em voz baixa também as orações. Nós olhávamos e não fazíamos nada. Às vezes até se rezava o terço, não sempre, mas se rezava o terço, se equiparava o terço com a missa.
Não se pode ficar um dia sem rezar o terço. Era chamado uma espécie de breviário do seminarista. O que não reza o terço anda em sabão, se dizia para a gente. Não é? Bom, aquilo não era participação nenhuma na missa, mas agora a missa é em vernáculo. A liturgia da palavra é dirigida ao povo. Existe o salmo responsorial onde eles entram. Não é? Existe o canto do aleluia, onde eles entram também. Existe o evangelho, a homilia dirigida a eles. O credo que todos recitam juntos, não mais o sacerdote sozinho. E depois vão seguindo a segunda mesa da palavra, do pão da vida, que é a Eucaristia, vão seguindo o sacerdote e dizendo amém aquilo que o sacerdote faz. Por exemplo, após o ofertório do pão, bendito seja Deus para sempre. Após o ofertório do vinho, bendito seja Deus para sempre. Isto não havia nada no rito antigo. Não havia absolutamente nada, além de dizer tudo em latim. Não havia coisa alguma que chamasse o leigo à participação. Agora, diz a Sacrosanto Concílio também que cada um faz aquilo que lhe compete fazer. Não é? Não compete ao padre deixar o leigo fazer o sermão é tarefa dele, é ele que está revestido do Cristo pastor, é ele quem deve ensinar. Também e talvez não compete ao padre não assumir o coro, né? Não compete ao padre, por exemplo, fazer a coleta. Faça a coleta um leigo ajuizado, um leigo bem capaz, um leigo sério, de quem não se duvida a honestidade, deixe que ele faça a coleta. Não é preciso que o padre saia com a bandeja na mão ou com a sacolinha, indo até o fundo da igreja e voltando e coletando dinheiro. Esta é a função de um leigo. E é uma função litúrgica também, como já foi demonstrado nos domingos passados, nos programas passados. Muito bem. Certo? Agora, nós temos 4 anáforas principais. Anáfora significa oração eucarística. No meu tempo havia só uma, que era de todo dia e do ano inteiro, o cânon romano. Que hoje é a oração eucarística primeira, né? Que hoje é a primeira oração eucarística. E tem por detrás de si uma longa tradição católica. E muitos são aqueles leigos e fiéis que se aproveitaram deste cânon e que fizeram progresso espiritual nele. Não podemos abandoná-lo. Existe o cânon 2, que é o mais curto de todos e normalmente usado nos dias de semana. E existe o cânon 3, a oração eucarística terceira, que é um pouco mais completa, ou bem mais completa, que a segunda, mas mais curta que o cânon romano. E finalmente existe a quarta, que talvez seja, embora moderna, construída no concílio, a mais bonita de todas, porque toma toda a história da salvação em forma de prece, em forma de louvor a Deus. Toda a oração eucarística, seja qual for das 4, é um louvor a Deus. A missa é uma ação de graças a Deus, é um agradecimento a Deus, é o culto cristão que agradece a Deus, porque diante de Deus
nós só temos que confessar os nossos pecados, início da missa, e agradecer-lhe os benefícios concedidos constantemente em Jesus e no Espírito Santo. Padre, além do mais, estas orações eucarísticas, elas são muito mais do que algo devocional, primeiro porque tem um quê de historicidade, né? Depois porque tem um quê de mistério, e todas elas, de algum modo, acho que vale lembrar isso ao telespectador, elas têm um cunho profundamente escriturístico, né? Tem. Sempre se parte do Pai, vai ao Pai, pelo Filho, através do Espírito. Seria interessante o fiel leigo, digo fiel leigo porque pressupomos que os padres, porque já tiveram esta disciplina no seminário, tenham essa consciência de que todas estas orações, além de uma historicidade, de uma estrutura concreta, elas possuem um cunho bíblico e uma teologia profunda. E são atuais de algum modo, né, Padre? E por isso mesmo, eu aconselharia meus colegas padres que privilegiassem sempre essas primeiras 4 orações eucarísticas, que não usassem com frequência outras que existem também, mas que são bem mais modernas e pós-conciliares. Elas existem, mas são para circunstâncias especiais. Unidade da igreja, reconciliação, acho que 2 com a reconciliação são orações eucarísticas, acredito que criadas na Suíça e introduzidas no Missal Romano. Mas interessante, quem vê o Missal Romano vê as 4 primeiras separadas das últimas. Exatamente. As outras estão bem no fim do livro. Quer dizer, nós devemos privilegiar as 4 primeiras. Ô Padre, mas nós que estamos na pastoral, quando ouvimos esse conselho seu, certamente a gente se defronta com um dilema, que é o dilema da pastoral. Hoje, muitas das nossas comunidades têm o amuleto, o instrumento, a ferramenta, quer seja do jornal, quer seja da liturgia. E às vezes, para o senhor ter ideia, no Sábado Santo, o folheto nos traz a oração eucarística segunda, isto é, a menor entre as anáforas. Nós temos que encerrar o programa, infelizmente chegou a hora, mas nós continuamos esse assunto no próximo encontro. Muito obrigado e boa semana. A você e a sua família, um bom domingo e uma boa semana.